Boa noite, tudo bom, né? Aqui é o Matheus, gravando esse vídeo para corrigir esse simulado de número 25, ele é o primeiro, tá? Dos simulados da apostila que eu mandei para vocês. Vou corrigir questão por questão, vocês já observaram que tem um gabarito no final, tá? Caso vocês percam-se um pouco na explicação, mas é importante a gente ir corrigindo para a gente retomar um pouco os nossos estudos, né? Bom, a primeira questão é uma questão de primeiros socorros. Essa prova está organizada de uma maneira um pouquinho diferente da usual, tá? Geralmente as provas usuais elas vêm divididas em legislação, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, mecânica, tá? Dessa daqui está um pouco embaralhada, mas é bom para a gente ir retomando os nossos estudos. Bom, número 1. Em que situação e como você deve soltar o cinto de segurança de uma vítima? Ou seja, na grande maioria dos casos, quase que como uma via de regra, a gente não deve movimentar a vítima dentro do veículo, tá? Por quê? Porque a gente pode provocar danos piores do que simplesmente um acidente que ela já sofreu. Mas aqui a gente está tratando de uma situação em que seja exceção a essa via de regra. Então, nesse caso, quando o cinto de segurança ele provocar algum tipo de dano à vítima, a gente pode sim soltar, tá? Desde que a gente resguarde também com a saúde da vítima. Então vamos ver as alternativas. Quando o cinto de segurança dificultar a respiração, ou seja, o dano que ele está causando um problema para aquela vítima, está dificultando a respiração dela. Então a gente deve soltar sem movimentar o corpo da vítima. Ou seja, a gente está resguardando a saúde da vítima e retirando o cinto de segurança que está provocando um dano a ela. Então a alternativa correta, letra A. Mas vamos ver as outras. Para liberar os movimentos da vítima, então de forma nenhuma a gente vai querer liberar movimento da vítima. Tá? A vítima sofreu um acidente, ela deve permanecer dentro do veículo, desde que as condições sejam favoráveis também. Quando estiver muito calor, não tem nada a ver o calor com o cinto de segurança, ok? Em hipótese alguma, ou seja, nenhuma situação a gente deve retirar o cinto. Então se aquele veículo, por exemplo, estiver pegando fogo, a gente vai deixar a vítima lá dentro e não vai retirar, não faz sentido essa questão também. Então, a alternativa correta mesmo, letra A. Segunda questão então, pessoal, as marcas que separam fluxos opostos, ou seja, as marcas que separam mão dupla. Beleza? Então, fluxos opostos quer dizer que um veículo está indo nessa direção e o outro veículo está vindo na outra direção. Então, a marca que separa esses fluxos são marcas amarelas, beleza? Então, são linhas pintadas no chão com a cor amarela. E proíbem o condutor de ultrapassar. Então, aquelas que proíbem o condutor de ultrapassar são aquelas marcas contínuas, tá? As marcas seccionadas são marcas que permitem o condutor ultrapassar o outro veículo. Então, marca que separa fluxo oposto, amarelo. Proíbe o condutor de ultrapassar, são marcas contínuas. Então, a alternativa correta nessa questão a alternativa A. São marcas contínuas e amarelas. Agora, a terceira questão é uma questão sobre infração de trânsito, tá? Então, a gente vai ver, advertência por escrito e frequência obrigatória em curso de reciclagem. São duas questões, tá? Que está sendo considerado como tipos de infrações de trânsito. Caso vocês tenham dado uma lida no livrinho ou lembrem das explicações, as infrações de trânsito elas podem ser dois tipos. Elas podem ser as penalidades ou podem ser as medidas administrativas, tá? As penalidades é aquilo que é aplicado de forma incisiva sobre o condutor. A mais conhecida delas é a multa. Mas não existe só a multa, tá? Existem as multas, as advertências por escrito, então a gente já achou a alternativa correta, a frequência obrigatória em curso de reciclagem, a suspensão da CNH, a cassação da CNH ou a cassação da PPD. São todas penalidades, é aquilo que é ou pode ser aplicado, tá? As medidas administrativas são aquelas questões usadas para solucionar um problema. Então, não basta, em algumas situações, apenas aplicar a multa.
eu preciso ter uma outra situação, ou seja, aplicar uma medida administrativa para solucionar o meu problema. Caso vocês lembrem, as medidas administrativas começam com as letras R ou letra T. São a retenção do veículo, a remoção do veículo, o recolhimento da carteira de habilitação, o recolhimento de animais na pista, a realização do teste de alcoolemia, o transbordo do excesso de carga, ou seja, são soluções para o meu problema. Então, se o meu motorista, por exemplo, está sem cinto de segurança, além da multa, ele vai sofrer uma medida administrativa chamada de retenção do veículo, ou seja, o veículo dele vai ficar retido até que ele coloque o cinto de segurança. Mas essa questão está falando sobre a advertência por escrito e frequência em curso de reciclagem, então ambas são penalidades, seria a letra C. A quarta questão agora é uma questão lá no primeiro capítulo do nosso livro, tá? Sobre processo de habilitação. E geralmente é a primeira coisa que a gente costuma passar. Os nossos órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Basicamente, a gente tem dois tipos de órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, que são os órgãos normativos, caso vocês se lembrem, são aqueles órgãos que começam com a letra C, o CONTRAN, o CENTRAN, o CONTRANDIF, tá? E os órgãos executivos, que são aqueles que começam com a letra D, o DENATRAN, o DETRAN, ok? Basicamente, os órgãos normativos, eles são responsáveis por ditar as normas do jogo, então são eles que mandam. Enquanto os órgãos executivos são aqueles que executam essas normas, executam essas leis. Então, todas as vezes que a gente vê qualquer tipo de questão relacionada com o órgão, a gente pensa, isso que ele está perguntando é uma norma ou é uma execução da norma? Tá? Vamos ver essa questão. Ó. Realizar, fiscalizar, controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem, suspensão, expedir. Então tá vendo que é tudo relacionado a um ato de execução. Ó. Expedir, cassar licença de aprendizagem, permissão, carteira de habilitação, mediante a delegação do órgão competente. Então já está bem explícito que ele está seguindo uma norma, mediante uma delegação do órgão federal competente, é de responsabilidade do. Então todos esses atos são os órgãos executivos, são para um órgão executivo. Então eu preciso de um órgão que comece com a letra D. A gente vai sobrar vai tirar duas alternativas. Então CETRAN está fora, CONTRAN está fora. Pessoal, veem que todos esses atos são de responsabilidade dos estados, ok? São atos que mudam de estado para estado. Então esse controle, essa fiscalização, essa expedição são de responsabilidade do Estado. Então a gente já sabe que vai ser um órgão executivo do Estado. Então sobra para a gente a alternativa B. O órgão responsável por isso tudo é o DETRAN. Costumam se cair bastante questões relacionadas ao DETRAN. Então deem uma lida principalmente nessa questão aqui, beleza? Número 5. Assinale a alternativa correta. A força centrípeta, a aderência e a transferência de massa. Isso tudo aqui está sendo dito sobre as questões de física. São as leis de física relacionadas à movimentação do veículo. Tá? Então, ó, já está pedindo para assinalar a alternativa correta. Então, força centrípeta, que é aquela que puxa o veículo para dentro da curva. Tá? A aderência, que é aquela força entre o pneu e o solo. E a transferência de massa do veículo, ou seja, a transferência do peso entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro, principalmente também relacionada a curvas e a frenagens. Tá? Então, tudo isso a gente está falando sobre leis da física, uma questão de direção defensiva. Okay? Então, as leis da física que se relacionam ao ato de dirigir, assim como a derrapagem, assim como a força centrífuga, ok? Assim como os comportamentos sobreextersante, subextersante. Então está tudo relacionado a leis da física. Então seria a letra C. As condições adversas, como está escrito nessa letra A, são condições que
permitem, na verdade, são condições que podem provocar acidentes. Então, uma chuva, uma insolação, então são todas as questões, são condições adversas, podem ser relacionadas ao veículo, ao condutor, à natureza, à via, relacionado a questões de acidentes. Então não tem nada a ver com a nossa questão. Os automatismos corretos, automatismo é tudo aquilo que o motorista faz de uma maneira quase que automática, devido à sua experiência, ao seu treinamento, e os automatismos eles podem ser corretos ou incorretos. Os automatismos corretos são aqueles que auxiliam na direção do veículo, é aquela que dificulta a ocorrência de qualquer tipo de acidente. Já os automatismos incorretos, né, os automatismos que não são corretos, são aqueles que podem provocar, inclusive, acidentes. Muitas das vezes, um braço para fora do volante, o pezinho no pedal da embreagem. Então, são todos automatismos à mão no câmbio, são todos automatismos executados de forma incorreta. E os atos inseguros do motorista é tudo aquilo que o motorista faça na direção do veículo que possa provocar um acidente. Um exemplo de ato inseguro é uma ultrapassagem em local proibido, por exemplo. É um ato que não deveria ser feito. Também não está relacionado com essa questão. Então, a número 5 seria a letra C. Número 6. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente. Então, é uma questão de infração de trânsito, ok? É obrigatoriedade do condutor, de todos os condutores, prestar socorro. A prestação de socorro à vítima, em caso de acidente, é uma dos piores tipos de infrações, tá? Mas essa questão ela tem um pequeno detalhe. Vamos ler ela com calma. Ó. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade de trânsito. Então, nesse caso, não foi o condutor que cometeu aquele acidente. Ou caso seja, já existe a presença de uma autoridade de trânsito no local. Então, basicamente, falando bem de forma informal, é como se você estivesse no local do acidente e o guarda de trânsito te pede para você auxiliar na prestação de socorro. A gente sabe que a prestação de socorro não necessariamente é movimentação de vítima, muito pelo contrário, tá? Pode ser chamar o resgate, sinalização da via, ok? Mas a autoridade de trânsito ela te solicitou para que você prestasse esse socorro e você rejeitou. Então, passa a ser um outro tipo de infração. Nesse caso, não é omissão de socorro. A omissão de socorro é um crime de trânsito, uma infração gravíssima. Mas deixar de prestar o socorro à vítima é uma infração um pouco mais leve. Então, ela é uma alternativa, é uma infração grave, tá? Não é tão grave quanto a omissão de socorro, mas ainda assim é uma infração grave. Então, seria a letra D. Número 7. No acostamento é permitido. Então a gente já sabe um monte de coisa que é proibido no acostamento. Ok? A gente vai ler algumas aqui, vocês verão tudo aquilo que seja proibido no acostamento. Mas também posso fazer alguma coisa. É exatamente por isso que existe o acostamento. Se fosse proibido tudo, não precisava de acostamento. Ok? Então eu quero saber o que é permitido no acostamento. Ó. É permitido estacionar em qualquer situação? Não. Tá? Não é permitido estacionar em qualquer situação. O acostamento basicamente é para situações de emergência, ok? Então, numa situação de acidente, numa situação que seu veículo estrague, aí sim você pode estacionar no acostamento. Circular com bicicletas quando houver outro local apropriado. Então, já tem um local apropriado. Então, se tem um local apropriado, eu vou circular com a bicicleta neste local e não no acostamento. Então, também não é a alternativa B. Parar ou estacionar o veículo em situação de emergência, desde que devidamente sinalizado. É exatamente o que eu falei aqui da letra A, ok? Então, nessa situação, é permitido sim parar ou estacionar o veículo no acostamento. Trafegar com veículos automotores. Aí, de forma nenhuma, ok? De forma alguma, a gente vai trafegar num acostamento, sendo que existe a via de trânsito para isso. Então, a número 7 seria a letra C. Número 8. Dirigir com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias. Então, a nossa CNH, aquela que vence ou de 5 em 5 anos, para quem tem até 65 anos, ou de 3 em 3 para quem tem mais de 65, ou a critério médico, ok? Então, essa validade da CNH pode ser de 5 em 5, 3 em 3, ou a critério do médico, e ela vence, claro.
Caso ela esteja vencida há mais de 30 dias, então após ela vencer, você ainda pode circular com ela durante 30 dias. Caso ela vença e você continue a andar há mais de 30 dias, é como se você não tivesse a CNH. É o mesmo tipo de infração de uma pessoa que não possui a carteira de habilitação. Então, a grande maioria das infrações relacionadas à CNH são alternativas, são infrações gravíssimas. Então, seria letra A. Então, uma infração gravíssima. Questão número 9. Ó. O acidente é considerado evitável, ou seja, você poderia evitar ele quando? Quando ele ocorre porque o condutor deixou de fazer tudo o que poderia ter feito para evitá-lo. Então, havia algo a ser feito e aquele condutor não fez, ou seja, um acidente que poderia ser evitado. Então, a número 9 já é de cara a alternativa A. Então, ó, o veículo colide mesmo estando em velocidade reduzida, as condições adversas não interferiram, o condutor fez tudo o que era razoavelmente possível fazer. Nenhuma dessas se encaixa nessa palavrinha, evitável. Evitável é aquilo que a gente poderia evitar, beleza? Então, um acidente é considerado evitável quando o motorista deixa de fazer tudo que ele poderia fazer. Número 10. Dirigindo um veículo em uma via de trânsito rápido. Então, a via de trânsito rápido, pessoal, é uma via urbana, ok? Ela é uma via dentro da cidade, só que o próprio nome já diz, ela é de trânsito rápido. A velocidade nesse caso, caso não haja placas de regulamentação, é uma velocidade de até 80 km por hora. Então, vejam só que é uma via realmente para se circular em uma velocidade um tanto quanto elevada, com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Então, existem várias faixas de trânsito. Imaginem sempre 3, 4, 5 faixas, ok? E o que eu poderei fazer? Bom, essa alternativa me exige 2 esforços. Primeiro, saber sobre essas questões de faixa de trânsito. Nas faixas de trânsito, que são quando houver mais de uma faixa de trânsito, as da esquerda são para veículos em alta velocidade, para realizar uma ultrapassagem, e as da direita são para veículos de menor velocidade, veículos mais lentos, veículos mais pesados, beleza? Então, com relação às faixas de trânsito, a gente precisa saber isso. Esquerda, rápido, direito, devagar. E a gente precisa também conhecer a via de trânsito rápido. A via de trânsito rápido, ela, justamente por essa questão das velocidades, ela não possui semáforo, ela não possui acostamento, ela não possui faixa de pedestres, ela não possui entradas e saídas de veículos, não possui ruas, ou seja, é como se fosse um grande viaduto passando por cima de uma cidade onde eu não tivesse entradas e saídas de veículos, justamente para eu poder manter essa velocidade. Então a gente vai ter que ler as alternativas sabendo dessas duas questões. Bom, letra A. Manter seu veículo na faixa da esquerda em velocidade mais reduzida. Então, esquerda não pode ser para velocidade reduzida. Então, tá errado essa questão. Letra B. Fazer um retorno utilizando acostamento. Não existe acostamento em via de trânsito rápido. Tá errado também. Entrar em uma rua lateral esquerda. Opa, não tem entrada de ruas na via de trânsito rápido. Também estaria errado. Então, sobrou para a gente a letra D. Ultrapassar outro veículo pela esquerda quando as condições forem favoráveis. Quando não houver outro veículo na faixa da esquerda, aí sim a gente pode ultrapassar esse veículo. Número 11. A poluição do ar, então agora uma questão de meio ambiente. A poluição do ar causa problemas de saúde que resultam principalmente em... Então, poluição do ar vai nos causar problemas principalmente de natureza respiratória. Então, seria a letra D, doenças respiratórias. 12. Marca a alternativa correta sobre os documentos de porte obrigatório, ou seja, aquilo que eu preciso ter para a apresentação na hora que o guarda, o policial de trânsito, me parar. Então, eu sempre devo ter um documento que prove que eu sou uma pessoa habilitada, ou seja, um documento de habilitação, e um documento do veículo, que a gente chama de licenciamento, que é o certificado de registro de licenciamento veicular. Então, basicamente, eu preciso ter 2 documentos. Um que prove que eu seja habilitado e um documento de licenciamento do veículo, ok? Bom, esse documento de habilitação pode ser a minha CNH,
pode ser a minha permissão, a minha PPD, ou pode ser uma autorização para conduzir ciclomotores, que é aquele documento exigido para quem pilota as famosas cinquentinhas, os ciclomotores, ok? Bom, então os documentos que sejam de porte obrigatório seria a CC, PPD, CNH e o licenciamento, tá? Não confundam, pessoal, o licenciamento com o CRV. O CRV, ele é o recibo do veículo, ok? Ele não é de porte obrigatório, então não é necessário portar o recibo. É até recomendado que você guarde isso em casa, né, numa possível transferência de propriedade do veículo, quando você for vendê-lo, ok? Então esse prova que o veículo é seu. Esse documento não é de porte obrigatório. Então o que é de porte obrigatório é o licenciamento. Então reparem no Lzinho aqui, ó. Licenciamento, é o certificado de registro de licenciamento veicular. A 13 é uma questãozinha de sinalização. Então olha só, a gente tem aqui uma placa de advertência, ok? Então a gente sabe que é uma placa de advertência tanto pela sigla dela, quanto pela cor e pelo formato dela. É uma plaquinha amarela. As placas de advertência servem para advertir. Então ela adverte o condutor do veículo a existência de quê? Então naquela pista, nessa pista que eu estou circulando, existe, olha só, uma ondulação nessa pista. Isso aqui a gente chama de trecho de via perigosa pela irregularidade. Então é uma pista irregular. Então seria letra B. Então, ó, uma pista escorregadia, eu tenho placa de pista escorregadia? Tenho, mas não é essa placa. Um trecho com lombada, a nossa lombada é o nosso famoso quebra-molas, né? Também existe a placa, mas não é essa. E uma depressão na pista é o nosso quebra-molas invertido, ok? Também é uma placa que existe, mas não é essa questão dessa placa. Então, a letra B. 14. Para evitar colisões nos cruzamentos é fundamental. Então, para que a gente evite as colisões nos cruzamentos, é fundamental aumentar a velocidade. Pelo contrário, né? A gente não pode aumentar a velocidade, não. A gente deve diminuir colisão no cruzamento. Pessoal, as colisões nos cruzamentos são a grande maioria dos acidentes, ok? 1/3 dos acidentes de trânsito ocorrem nos cruzamentos, justamente porque as pessoas não conhecem as regras de circulação, as regras de preferência, justamente por questão de visibilidade, você não tem uma visibilidade adequada, você tem ali circulação de pedestre, geralmente tem faixa de pedestre, ok? Então, geralmente, as grandes maiorias, 1/3, né, 33% dos acidentes de trânsito ocorrem nos cruzamentos. Então, o que a gente deve fazer para evitar, né? Olhar primeiro para a direita e avançar. Bom, assim que você cruza um cruzamento, né? Então a gente vai tentar desenhar aqui um cruzamento para que vocês tenham uma ideia, né? Então eu estou andando por aqui, eu vou olhar para onde? Eu vou olhar para o primeiro carro que vai cruzar a minha faixa de trânsito. Esse primeiro carro está na minha esquerda. Então a gente deve olhar primeiramente, antes de cruzar a via, para a minha esquerda, antes de avançar, ok? Respeitar a preferência, com certeza. Então a gente vai respeitar a preferência de passagem. Caso vocês se lembrem, existem basicamente três regrinhas de preferência em cruzamentos. Os veículos que estão circulando por uma rodovia têm preferência sobre aquele que não estiver na rodovia. Os veículos que estão à direita possuem preferência e os veículos que estão circulando numa rotatória. Então, basicamente três: rodovia, rotatória e direita. A gente deve sim respeitar essa preferência. Então, a 14, letra C. Diminuir a velocidade de buzinar. A buzina a gente não deve utilizar em todas as situações, ok? Buzina é simplesmente para situações de urgência e emergência. Então, a gente só vai utilizar a buzina numa situação que possa provocar um acidente. 15. Não constitui equipamento obrigatório para as motocicletas. Então, cuidado com essas alternativas, tá? Com essas questões. Não constitui equipamento obrigatório para motocicleta. O velocímetro é um equipamento obrigatório? Sim, ok. Então, eu não vou marcar ela, tá perguntando aquilo que não. Iluminação de placa traseira é um equipamento obrigatório? Também. Extintor de incêndio. Bom, o extintor de incêndio não é obrigatório nem para os veículos automotores pequenos, ok? Já é
um equipamento obrigatório apenas para caminhões, para ônibus, veículos maiores. Então, também muito menos para motocicleta. Então, a alternativa correta seria a letra C. Não é um equipamento obrigatório. Lanterna de freio de cor vermelha, sim, é um equipamento obrigatório para as motocicletas. 16. Em um acidente com um caminhão que transporta produto químico, você constata que há um grande vazamento. Então, eu tive um acidente com esses caminhões aí que transportam produtos perigosos, né, um produto químico, que pode provocar ali até um incêndio ou uma questão de saúde pública bem maior. Então, tem um grande vazamento na pista. Qual que é a minha atitude? Bom, na grande maioria dos acidentes, a gente vai, antes de tudo, né, sinalizar o local, chamar o resgate, verificar a situação das vítimas, tudo aquilo que a gente já viu nas aulas de primeiros socorros, ok? Mas nesse caso é uma situação específica, ok? É uma situação onde houve um grande vazamento. Vamos ver as alternativas. Se aproxima do veículo e sinaliza o local, independente do produto derramado na pista. Olha o perigo disso daqui. Okay? A gente vai se aproximar do veículo, independente daquele produto? De maneira nenhuma. A gente vai manter uma certa distância de cuidado. Tá? Joga na pista sobre o derramamento, serragem, areia ou outro produto similar que você puder dispor no momento para evitar outros acidentes. Então, lembrem que a sinalização é para evitar outros acidentes. Nesse caso específico, para que não ocorra um acidente por causa do derramamento do óleo ou desse produto químico na pista, a gente pode sim jogar a serragem, jogar a areia, qualquer tipo de produto que não provoque nenhum tipo de incêndio, claro, né? Mas que evite a derrapagem por questões dos óleos, né? Por questão do vazamento na pista. Para seu veículo perto do acidente, de forma nenhuma, a gente vai manter a distância daquele acidente. Vai embora do local sem prestar nenhuma ajuda, aí é omissão de socorro, ok? A gente não deve provocar essa omissão de socorro em situação alguma. 17. A ordem do agente de trânsito. Costuma cair bastante questões sobre ordem de agente de trânsito nas questões. Tá? Pode ser tanto por questão sonora quanto por gestos. Nessa questão é uma questão de gesto. Ok? Então eu tenho um agente de trânsito com uma lanterninha na mão dele. Não sei se está dando para ver direitinho, mas ela possui uma lanterna. Essa lanterna é da cor vermelha, ok? Na mão dele. E ele dirige, ou seja, ele aponta essa luz para os determinados veículos. E o que isso significa? Isso significa que aquele veículo ao qual ele apontou a luz deve parar. Ok? Então é uma ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. Então é 17, letra B. 18, questão de cidadania. A gente tem também a questão do meio ambiente relacionados com a cidadania. Então pode cair sim uma questão sobre cidadania na prova. O que é essa cidadania? Pessoal, a cidadania nada mais é do que uma qualidade do cidadão. É você se reconhecer parte dessa sociedade, você sabe que você faz parte dessa sociedade e você vai ter o respeito com todos os outros indivíduos nas condições estabelecidas, tanto pelas leis quanto pela moral da sociedade, ok? Então, a cidadania é um conjunto de elementos naturais e da vida de todas as formas, não é essa questão. O desenvolvimento desequilibrado do cidadão, pelo contrário, um desenvolvimento equilibrado, em harmonia. A atuação incorreta na condução, pelo contrário, uma atuação correta. A gente vai respeitar todos aqueles motoristas, aqueles condutores que estão na direção dos outros veículos. E ela é sim uma qualidade ou estado do cidadão. Então, 18 seria a letra D. 19. Dirigir o veículo usando calçado que não se firme aos pés, traduzindo-se de forma bem rápida, é dirigir com chinelo, beleza? Então, dirigir o veículo de chinelo ou um calçado que não se firme nos pés ou comprometa a utilização dos pedais, ok? Esse tipo é uma infração de natureza média, beleza? Então, conduzir aí um veículo de chinelo, você vai tomar uma infração, uma multa de natureza média e responsável por 4 pontos no seu prontuário. 20. A finalidade do carburador. Então agora já é uma questão de mecânica, beleza? O carburador ele tem sido substituído pela injeção eletrônica, ok? Então muito dificilmente vocês verão questões
relacionadas a carburador, e sim pode cair nas suas provas as injeções eletrônicas. Mas ainda existem uma infinidade de veículos com o carburador. E o que é o carburador? Pessoal, o carburador é uma peça no veículo responsável pela mistura do ar com o combustível na proporção adequada. Então ele faz essa mistura do ar, vê qual que é a proporção entre ar e combustível e lança no motor, lá naquela primeira etapa, no primeiro tempo do motor, que a gente chama de admissão. Ele vem sendo substituído por uma pecinha eletrônica. Essa pecinha faz essa medição de forma eletrônica, o que economiza combustível, melhora as condições de poluição e por aí vai. Mas a finalidade do carburador é essa, é misturar o combustível com o ar na proporção recomendada, na proporção adequada. 21. O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria D poderá dirigir. Então, vulgarmente falando, informalmente falando, a gente fala que a categoria D é o veículo de ônibus, ok? Mas não é só isso. O veículo motorizado de peso máximo maior que 3.500 kg apenas. O apenas já me entregou aqui. E a categoria D não está relacionada à carga, e sim está relacionado a passageiros. É um veículo de passageiros. B. Veículo motorizado para transporte de cargas perigosas, a gente já esquece, não é veículos para cargas. Motocicleta, a gente também já esquece, tá? Motocicleta é categoria A. Então só sobra para a gente a letra D, que é justamente os veículos para a categoria D. Veículo motorizado para transporte de passageiros e que tenham mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Para menos de 8 lugares, a gente pode conduzir com a categoria B. Mas para mais de 8 lugares, eu já preciso da categoria D. Então, a 21, letra D também. 22. É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. Pessoal, é extremamente proibido e extremamente recomendado também que você dirija após a ingestão de bebida alcoólica. Então, qualquer alternativa que estiver escrita a palavra dirigir, está errado. Então, olha só, letra B, dirigir somente, esquece. Letra C, tomar banho, tal, e começar a dirigir, esquece. Letra D, dirigir, esquece. Então, qualquer alternativa relacionada à bebida alcoólica que estiver a palavra permitindo dirigir, estaria errado. Então, só sobra a gente letra A, ó, não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude, ok? Lembrando mais uma vez que dirigir sob o efeito de bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas é uma atitude, é uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira, suspensão da CNH e por aí vai, ok? E caso você cometa algum crime de algum acidente, pode relacionado a ser crime de trânsito também. 23. Constituem alguns equipamentos e sistemas do veículo importantes para evitar situações de perigo que podem levar a acidente de trânsito. Então, olha só, a gente está falando sobre alguns equipamentos e sistemas dos veículos, ok? Então, lá na mecânica a gente aprende os diferentes tipos de sistemas que o veículo possui, além do motor, ok? Então, são todos os sistemas relacionados à direção do veículo para que você consiga colocar aquele veículo em movimento, tá? E agora a gente está perguntando quais são esses equipamentos que são importantes para evitar situações de perigo, ou seja, situações que possam levar a um acidente. Suspensão e sistema de direção. Pode evitar um acidente? Com certeza, ok? Então a suspensão do veículo, olha só a quantidade de buracos que a gente tem nas nossas rodovias, ok? O sistema de suspensão ele trabalha e muito para que evite essas situações de perigo. E o sistema de direção, com toda certeza também. Se a gente tiver folgas no nosso sistema de direção, no nosso volante, por exemplo, a gente pode sofrer qualquer tipo de acidente. Iluminação e lanternas indicadores de direção podem evitar acidentes? Com toda certeza também, ok? A iluminação, os faróis dos veículos, eles mostram que aquele veículo está ali, tanto para que outros veículos te enxerguem no trânsito, quanto para que você possa enxergar outros veículos. Lanternas indicadoras de direção, as famosas setas, ok? A grande maioria dos condutores esquecem que existem essas setas, mas podem evitar várias situações, podem evitar surpresas para os outros motoristas. Freios e pneus também podem, com toda certeza, né? Se o seu freio estiver gasto, por exemplo, ou você estiver com algum tipo de problema no seu sistema de pneus,
podem sim provocar um acidente. Então, são equipamentos muito importantes para evitar. Então, sobra para a gente a letra D. Todas as alternativas estão corretas. 24. O gás CFC, gás clorofluorcarbono, essa palavra feia, utilizado como propelente em vários tipos de sprays, chips de computadores e solventes usados pela indústria eletrônica. Então está só afirmando que esse gás era utilizado nesses tipos de indústria. E ele é um dos grandes poluentes, um dos poluentes responsáveis pela ocorrência. Pessoal, esse CFC ele já está praticamente banido de quase tudo que existe, tá? Ele tinha, por exemplo, nas geladeiras, né, essas geladeiras mais antigas, utilizava esse gás para gelar, né? Ele é um dos grandes responsáveis, principalmente pela redução da camada de ozônio, aquela camada responsável pelo efeito estufa, ok? Então, esse gás provoca os que a gente escutava mais tempo na mídia, né? Agora é só coronavírus, mas quando a gente escutava muito falar sobre os buracos na camada de ozônio. Não existe buraco na camada de ozônio. A camada de ozônio, basicamente, vou tentar desenhar aqui, né? A gente tem o nosso planeta Terra e essa camada de ozônio, ela cobre esse planeta Terra. Então é uma camada lá na atmosfera, né, responsável principalmente por filtrar os raios solares, os raios que vêm do Sol. Então os raios que vêm do Sol passam por dentro dessa camada e se houver uma redução nessa camada, provocada por esses gases, vai vir né, um grande fluxo de de raios solares para atingir a nossa superfície e com isso provocar o nosso aquecimento da superfície, o aquecimento solar. Então esse gás é um dos grandes responsáveis pela redução da camada de ozônio, letra B. 25. Mais uma questão de plaquinha, uma questão de sinalização, ok? A placa R14, então é uma placa de regulamentação, olha ali o símbolozinho R, e ela é uma placa, olha, da vermelhinha, ok? Essas placas de regulamentação são aquelas que te obrigam ou te proíbem alguma coisa, ok? E essa placa, olha só, a gente tem aqui, ó, 10T. O que é esse T? ET é de tonelada. Então o Tzinho representa a quantidade em peso, ok? Então a gente está medindo em peso. E é o peso o quê, pessoal? Essa plaquinha, reparem nesse triângulo dela. Esse triângulo está incluindo todos os dígitos. Olha ali, o 10T está pegando todos os algarismos aqui em cima. Isso quer dizer que essa placa está regulamentando quanto ao peso total do veículo. Eu vou simplesmente pesar aquele veículo e verificar qual que é o seu peso e ele está regulamentando esse peso. Então a 25, ó, a placa R14 regulamenta peso bruto total limitado. Ele é o peso bruto total limitado, ou seja, aquele que eu tenho o limite. Qual seria o meu limite possível para aquele trecho? Então já seria letra A. Letra B, largura até onde é indicado. Não é largura, é sobre peso. Letra C, peso máximo por eixo. O peso máximo por eixo é parecido, mas eu tenho, vocês podem pegar o seu livrinho depois, vocês vão ver que existe o desenho aqui, ó, como se tivesse um eixozinho do veículo e o meu triângulo está apontado apenas para o eixo daquele veículo, beleza? E letra D, nenhuma das anteriores. Vocês vão reparar no gabarito dessa questão que está marcando essa como alternativa correta. Esse gabarito está errado, tá? Já consultei aqui. Na verdade, seria letra A, peso bruto total limitado. 26. Nas retas, o motorista deve manter suas mãos no volante na posição. Já vi cair muito disso em prova também. E muito aluno confundiu, justamente porque é uma questão meio esquisita, ok? Pessoal, imaginem o volante do veículo, beleza? A gente tem aqui o nosso volante. E agora imaginem como se eu tivesse um relógio nesse volante, onde aqui, por exemplo, fosse o 12, aqui fosse o 6, aqui fosse o 3 e aqui fosse o 9. A gente tem um relógio, beleza? Onde que a gente tem que manter a mão nesse volante? A gente deve sempre manter a mão ou nessa posição aqui, ou seja, como se eu estivesse segurando o ponteiro 3 e o 9,
ou nessa posição aqui, um pouquinho mais para cima, como se eu estivesse segurando o relógio na posição com 2 e o 10, ok? Geralmente, quando é cobrada essa prova, pergunta sobre as horas, como se os relógios, os ponteiros do relógio fossem a marcação das nossas mãos, beleza? Então, a gente deve sempre segurar na posição 9 e 15 ou 10 e 10, beleza? Então, vai ser 9 e 15 ou 10 e 10, letra C. 27. Dirigir um veículo ameaçando os pedestres, ou seja, uma situação extremamente grave, né? Você está jogando o carro para cima do pedestre, tá? Que estejam atravessando a via pública. Então, o pedestre nem na calçada tá, já está na rua e você joga o carro para cima dele. Com toda a certeza do mundo, vai ser uma infração gravíssima, ok? Uma situação extremamente perigosa. Além da infração gravíssima, a pessoa ainda vai estar sujeita à suspensão da sua CNH, vai ter que passar pelo cursinho de reciclagem, etc, né? 28. Nas rodovias, encontrando um trecho sobre nevoeiro intenso, agora na nossa época do ano, né, vai começar a ter muito nevoeiro, né, muita cerração na pista. Então não estou conseguindo enxergar, não há visibilidade. O que o condutor deve fazer? Pessoal, nessa situação, a gente vai começar a se orientar pela faixa da divisória da pista. Por quê? Porque a faixa divisória da pista, na coloração amarela, tá vendo? Então ela está dividindo a pista em dois sentidos, ok? Essa coloração pela faixa amarela facilita a nossa visibilidade, que a gente tinha perdido por conta desse nevoeiro, dessa cerração, ok? Além disso, é mais seguro pela faixa divisória da pista por um triste problema, que são as pessoas que param no acostamento, que não estão conseguindo enxergar, jogam para o acostamento. Então, se você começasse a se orientar pela faixa divisória lateral, ou seja, aquela do acostamento, lá no bordo da pista, você poderia acontecer algum tipo de acidente com alguém parado no acostamento, ok? Então, a 28, letra C. A 29. Em que situação o socorrista deve usar a pressão digital na artéria? Ou seja, você está usando os seus dedos, né, a pressão digital, ou seja, colocando os seus dedos na artéria da pessoa, ok? Em pequenos sangramentos. Pessoal, uma das questões, é claro que com todo o cuidado do mundo, porque você não tem contato direto, então usar uma luva, usar algum pano, você, com esses pequenos sangramentos, você vai fazer uma pressão, ou seja, você vai pegar os seus dedos, a sua mão, e você vai fazer uma pressão nos sangramentos que estiverem nessa artéria. Então daria para matar essa questão com duas questões, com dois pensamentos, tá? Tanto relacionado a essa pressão, então se a pessoa já souber como utilizar essa pressão nesses sangramentos, ou simplesmente pegando a palavrinha da artéria. A artéria é aquela que transporta, que faz a circulação do sangue. Então eu preciso ter alguma alternativa relacionada com sangue, com sangramento, ok? Então nesses pequenos sangramentos a gente pode sim utilizar a pressão digital. Por que não em grandes sangramentos? Porque você não daria conta de segurar esses grandes sangramentos. Esses grandes sangramentos, aí sim a gente vai precisar de uma grande quantidade, um grande volume de panos, ok? Então a gente vai nunca em contato direto, tá? A gente sempre através de alguns panos, a gente vai fazer uma pressão também nesses ou no locais que tiverem os grandes sangramentos. A 30. O capacete adequado deve conter selo. Então isso aqui a gente costuma ver no nosso dia a dia. Esse instituto, o Inmetro, ele é responsável, tá, por aferir a qualidade de quase todos os equipamentos que a gente utiliza no nosso dia a dia, inclusive o capacete de trânsito. Então, o capacete de trânsito, ele deve conter esse selo do Inmetro, tá? Todas as vezes que vocês forem comprar o capacete, verifiquem isso, porque existe muito capacete por aí, principalmente barato, que você compra em qualquer lugar, que não possui esse selo do Inmetro. Então, ele não é adequado para o trânsito. No mais, pessoal, o meu contato, para quem não tem o meu contato, eu vou deixar aqui, ok? Vou estar compartilhando esse vídeo. Aí, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar alguma mensagem. Só não manda muito tarde da noite, porque às vezes eu vou estar dormindo, né? De vez em quando eu durmo.
Então vocês podem me mandar, principalmente para o WhatsApp, tá? Qualquer dúvida que tiverem, ou me procurarem na autoescola, beleza?